O estudo de hoje trata de um tema difícil, um tema paradoxal, a ira do Senhor. O que é a ira do Senhor? Como o Senhor, que é um Deus de amor, como a Bíblia diz, pode se irar. Vamos pensar na aliança do Senhor. A aliança do Senhor pressupunha que o Senhor Deus daria bênçãos, daria terra, descanso e vitórias, se o povo fosse obediente, se o povo fosse leal, se o povo mantivesse a sua lealdade para com o Senhor Deus, que eles não se misturassem com os outros povos. Era esse o discurso que Josué vinha fazendo. Por outro lado, se o povo desobedecesse, não cumprisse a sua parte da aliança, haveria maldições, servidão, derrotas. Essa desobediência acarretaria na ira do Senhor, ou seja, na sua total oposição a esses atos de deslealdade. Vamos ler o texto de Josué, capítulo 23, versos 15 e 16. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de toda a boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorares, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que o Senhor deu. Ora, o que Josué estava dizendo aqui, Deus deu a terra para vocês, mas se vocês partirem para a idolatria, se vocês forem servir a outros deuses, se vocês forem adorar a outros deuses, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós. A ira do Senhor por conta da ingratidão e da desobediência do povo. Vamos ver aqui na Bíblia algumas manifestações da ira do Senhor. Números 11, 33. Após prover as codornizes para o povo que se opunha ao maná provido diariamente pelo Senhor. O povo estava no deserto, recebia o maná diariamente, mas estava reclamando, faltava carne, faltavam os peixes do Egito. Veja, irmãos, a ingratidão. Aí houve uma praga muito grande e muitos morreram por conta da ira do Senhor. A ira do Senhor diante da sua indignação com relação à ingratidão do povo. Mas ainda, segundo Crônicas 36:16, fala da queda de Jerusalém no reino de Zedequias. Lá diz o seguinte: eles zombavam do Senhor, ridicularizavam os profetas. A ira do Senhor, então, se manifestou contra seu povo. E lá diz um texto, uma frase impressionante: não houve remédio. Não houve remédio quando a ira do Senhor fez com que o reino de Israel fosse invadido aqui, Jerusalém caísse diante de Zedequias. Mas ainda Apocalipse 14:10 mostra mais uma vez a ira do Senhor, agora no futuro. A ira de Deus na erradicação do mal. O lagar da cólera de Deus. Onde será lançado Satanás, onde será lançado o mal e todos aqueles que seguiram a Satanás e não aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Veja aqui um texto da nossa lição. Israel já havia experimentado a ira do Senhor durante as peregrinações pelo deserto, bem como na terra prometida. Portanto, estava plenamente consciente das consequências de provocar a ira de Yahvé e quebrar abertamente a aliança. Esses versos representam o clímax do discurso incisivo de Josué. É chocante ouvir que o Senhor destruiria Israel, já que o mesmo termo foi usado anteriormente para se referir à aniquilação dos cananeus. Tão certo quanto as promessas do Senhor foram fielmente cumpridas em relação à bênção de Israel, as maldições da aliança também se tornariam verdadeiras se os israelitas rejeitassem esta aliança. À luz da desapropriação e destruição dos cananeus, esses versos demonstram mais uma vez que Yahvé é, em última instância, o juiz de toda a terra. Ele declara guerra contra o pecado, independentemente de onde se encontre. Se o pecado está nos ímpios ou se o pecado está no pretenso povo de Deus, o Senhor Deus declara guerra a este pecado. Israel não foi santificado e não adquiriu méritos especiais por meio da participação na Guerra Santa, assim como as nações pagãs não foram quando mais tarde se tornaram o meio de juízo de Yahvé
contra a nação escolhida. O que é então a ira de Deus, irmãos? O que aprendemos na Bíblia sobre a ira de Deus? A ira de Deus é a sua total oposição ao mal. A santidade de Deus não pode estar na presença do mal, portanto, o Senhor fica irado quando vê o mal. Quando vê as injustiças sociais, o Senhor fica irado contra a idolatria e contra a infidelidade. Entretanto, irmãos, Israel podia escolher as bênçãos, escolher a obediência ou escolher as maldições e a desobediência. Estava dentro do poder de escolha de Israel fazer as gloriosas certezas do passado a base para enfrentar o futuro. Ora, o que aconteceu no passado devia fazer com que eles tivessem certeza da proteção divina no futuro. À primeira vista, o ensino bíblico sobre a ira de Deus parece ser contrário à afirmação de que ele é amor. No entanto, é exatamente à luz da ira divina que a doutrina bíblica do amor de Deus se torna ainda mais relevante. Primeiro, a Bíblia apresenta a Deus como um amoroso, paciente e pronto para perdoar. No entanto, no contexto de um mundo afastado pelo pecado, a ira de Deus é a atitude da sua santidade e justiça quando confrontada com o pecado e o mal. Sua ira nunca é uma atitude simplesmente emocional, vingativa e imprevisível. Quando falamos da ira de Deus, irmãos, pensamos na ira humana. A ira humana é uma emocional, ela é vingativa. Não é dessa forma a ira de Deus. A ira de Deus é para restabelecer o bem. O Novo Testamento ensina que Cristo se tornou pecado por nós e por meio da sua morte fomos reconciliados com Deus. Quem crer nele não terá que enfrentar a ira de Deus. O conceito da ira divina apresenta o Senhor como um justo juiz do universo, aquele que promove a justiça. Ora, irmãos, para promover a justiça, o Senhor tem que tomar atitudes contra o mal. O Senhor se opõe ao mal, o Senhor se opõe totalmente ao mal. O mal é antagônico a Deus. O mal é que causa todos esses problemas que passamos ao longo da história, todas essas injustiças, todas essas idolatrias, e o Senhor se opõe a isso, o Senhor se ira quando vê essa situação. Quando o Senhor vê todos os seus filhos sofrendo por causa do mal, o Senhor fica irado e ele vai tomar uma atitude, vai acabar com o mal. Vai manifestar a sua ira, como diz lá o texto de Apocalipse, a ira de Deus na erradicação do mal, o lagar da cólera de Deus. Portanto, irmãos, a ira do Senhor não é uma ira como nós pensamos nas iras e nos ódios humanos, mas é uma ira amorável, uma ira salvadora, uma ira que vai salvar os seus filhos, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus. Uma ira que vai se manifestar contra o mal e aqueles que contumazmente praticaram o mal, contra Satanás, o originador do mal. Essa é a ira de Deus. Graças a Deus por essa ira. Graças a Deus por essa ira que é antagônica ao mal e que vai erradicar definitivamente o mal por conta da volta do Senhor Jesus Cristo e do estabelecimento da nova terra após o milênio aqui nesta terra.